Olá, eu estou passando por aqui para continuar as nossas reflexões nos sábados sobre o tema Eu Não Consigo Orar, expressão utilizada por muita gente. Quem sabe você já utilizou, eu já utilizei em certas vivências da nossa caminhada espiritual, onde nós discernimos que não conseguimos orar. E sábado passado, uma das perguntas que eu fiz ao pensar nessa experiência que muita gente vive, quem sabe que todos nós vivemos, uma pergunta foi: existe algum benefício, alguma bênção de viver essa experiência onde os nossos olhos se abrem e nós com toda sinceridade afirmamos: eu não consigo orar? Existe algo de bom nessa experiência? Ou ela é uma experiência totalmente decadente, é uma experiência de mero retrocesso espiritual, de uma espécie de apostasia, afastamento? Para pensar isso, eu gostaria de trazer Lucas 18, a partir do verso 9, parábola do fariseu e o publicano no templo orando. E depois, em seguida, você encontra uma conversa de Jesus com o chamado jovem rico. Esses dois textos podem lançar luz para a gente pensar se existe algo de bom nessa experiência onde você discerne que não consegue orar. Quem sabe, ao contrário, de pensarmos que tudo está perdido, pode ser justamente o contrário. Em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano, contada por Jesus a uns que confiavam em si mesmos, mostra, por exemplo, um fariseu que sabe orar, que nos moldes da oração de sua época ele sabe orar. É um homem grato, é um homem que dá relatório espiritual, do jejum que faz, da oração que faz, do dízimo que entrega, das atividades espirituais que realiza. E do outro lado nós encontramos um publicano, símbolo de gente pecadora da pior espécie, e cuja oração se resume a bater no peito e dizer: ser propício a mim, pecador. Não tem mais nada nessa oração. Agora, o interessante é que quem desse justificado a oração que é aceita é justamente do publicano, que parece não saber orar, que não tem muito a falar com Deus, que não tem relatório espiritual para apresentar para Deus, que não tem, por exemplo, como agradecer a Deus por ter realizado atitudes piedosas, de retidão, de santidade. O que ele traz é um pedido de misericórdia. E sua oração, pelo menos no que se refere à parábola contada por Jesus, não tem muitos dizeres, muita fala, não tem versículos bíblicos, mas se resume a alguém que só sabe pedir que Deus seja misericordioso com ele. Depois disso, nós encontramos a conversa de Jesus com o jovem rico, que, diferente de muita gente, teve facilidade para se aproximar de Jesus. As crianças não tiveram, o cego à beira do caminho não teve facilidade, os discípulos acharam que ele estaria incomodando a Jesus, mas o jovem rico não foi bem assim. Agora, nessa conversa de Jesus com o jovem rico, Jesus lhe pergunta sobre os mandamentos, e ele diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Esse é o grande problema. Quando nós sentimos que nós conseguimos observar tudo, cumprir tudo, realizar tudo, praticar tudo, que nós conseguimos orar, que nós conseguimos nos santificar, que nós conseguimos observar
o que precisa ser observado, que a gente vive numa obediência 100% plena. Nós somos as pessoas da obediência. E de repente a parábola, a conversa, perdão, de Jesus com o jovem rico termina com esse homem triste, porque ele tinha muitas riquezas e não estava disposto a atender o pedido de Jesus de vender tudo e segui-lo. Ele percebe que ele não consegue. Aí começa, quem sabe, a caminhada espiritual para muita gente. Muita gente faz a sua caminhada espiritual achando, se iludindo, pensando que consegue orar. Mas Isaías já tinha profetizado que não havia ninguém que buscasse a Deus. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, faz menção desse texto, diz: não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. Então, a nossa natureza é essa que não quer mesmo orar, que não consegue orar, que não deseja orar, que não sabe orar. Paulo parece falar na sua epístola aos Romanos, especialmente nos primeiros capítulos, de dois tipos de pessoa. Um primeiro tipo que é pecador. Um segundo tipo que também é pecador ou pecadora. O que diferencia um do outro? Basicamente, o que diferencia um do outro é que um é pecador, não sabe que é pecador, vive como se não fosse pecador ou pecadora. E um segundo tipo, que é pecador ou pecadora, tem consciência de que é pecador ou pecadora, de que não consegue orar, de não consegue buscar, de não consegue obedecer, que não consegue. E isso o joga de joelhos. Isso a coloca de joelhos, quebrantado. E é justamente num coração contrito e quebrantado em que Deus habita. Pode ser o contrário do que você pensa. Quando você vive essa experiência, eu não consigo orar, pode ser justamente aí que você vai aprender o verdadeiro caminho da oração. E que seja assim, com você, comigo, que nós descubramos o verdadeiro caminho da oração. E quem sabe tudo começa de verdade quando a gente cai a ficha, quando a ficha cai e nós dizemos com sinceridade: Deus, eu não consigo orar. Meu irmão, minha irmã, ore por mim porque eu não consigo orar. Que Deus te abençoe ricamente. Se você tem vivido essa experiência, que Deus te abençoe nesse início de uma verdadeira vida de oração. Me abençoe nesse início de uma verdadeira vida de oração. Um bom sábado, fique na paz e que o Senhor te conduza e me conduza para esse lugar onde nós nos ajoelhamos, porque não sabemos, não conseguimos orar. Um abraço, fique na paz.